Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que fala a respeito da obediência no lar, o caminho para um casamento abençoado. Muitas famílias têm seguido em caminhos que não agradam ao Senhor. Muitos casamentos têm sido desfeitos hoje em dia porque não têm seguido os princípios que Deus nos ensina dentro dos lares, no dia a dia do seu trabalho, às vezes no servir da igreja. E assim, infelizmente, muitos casamentos, muitas famílias têm sido destruídos ao longo do tempo. Mas eu creio que se nós seguirmos o que Deus determina através da sua palavra, o que o Senhor nos ensina, nós podemos sim ter um casamento abençoado, uma vida próspera no Senhor. E hoje eu quero compartilhar com você um versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 13 e no versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Muitos hoje em dia querem ter uma vida excepcional, um casamento abençoado, uma família próspera, só que não estão vivendo o propósito que Deus tem para as suas vidas, porque eles não obedecem a Deus. A questão é que a grande maioria ela sabe o que precisa fazer, mas não tem aplicado no seu dia a dia. E isso ocorre diariamente e acarreta que muitas e muitas brigas, muitos e muitos conflitos têm acontecido dentro dos lares. Infelizmente, todos nós conhecemos famílias que não estão vivendo o melhor tempo da vida deles. Casamentos que acabaram ou estão prestes a acabar. Brigas nas famílias, brigas dentro dos lares, casais que se separam a todo tempo, que às vezes fazem as pazes, em um curto espaço de tempo já estão brigando de novo. Não é difícil você conhecer pessoas que até mesmo ainda às vezes no namoro, no início do seu relacionamento, já vivem conflitos diários. Mas eu tenho certeza que essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas dessas brigas que acontecem existem porque falta maturidade para as pessoas. Maturidade emocional, maturidade espiritual, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do amor. Ele diz que o amor é paciente, que o amor é bondoso. Só que a verdade, irmãos, é que um amor que é maduro, que tem maturidade, ele é tolerante. Ele não tem explosões emocionais, ele tenta evitar conflitos e ele sabe entregar mais amor, mais graça no dia a dia, né? Maturidade não é apenas evitar que os conflitos aconteçam, mas é procurar ter uma vida melhor, mais abençoada dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas o que acontece no nosso dia a dia é que muitos têm gastado energia com coisas muito pequenas. De uma coisa mínima fazem uma tempestade muito grande. E isso vem acabando muitos relacionamentos. Não é difícil você conhecer algum casal que discute por muito pouco, por algo que poderia ser relevado, às vezes por uma palavra que não deveria ser dita. Eu costumo sempre dizer aos casais que acompanho, que aconselho, que deveriam pensar 1 milhão de vezes antes de falar algo para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa. Porque a palavra lançada ela não tem mais volta. Ela algumas vezes magoa a pessoa, entristece, né, o companheiro, a companheira de vida da pessoa. Essa maturidade que nós precisamos alcançar, ela também deve ser uma maturidade espiritual, porque essa maturidade emocional que eu estou falando, que traz essas brigas, ela é uma capacidade que nós temos de entender que as diferenças elas existem em todos os casamentos, em todos os relacionamentos, diferenças vão existir. Quero que você entenda isso. Você
é diferente do seu esposo, você é diferente da sua esposa, você tem sim um comportamento, uma forma de ver as coisas diferentes. A grande questão é que muitas vezes as coisas não vão sair da forma que nós queremos. E isso não significa que nós devemos perder o controle, tanto por coisas pequenas ou até mesmo por coisas grandes, né? Eu já conheci casais na minha vida que passavam meses sem se falar por coisas mínimas. Às vezes por algo que um desencontro de horário, um, uma palavra que foi dita no momento errado, por filhos. Quantos casais têm brigado por causa de criação de filhos, culpando um ao outro por erros que aconteceram? Quantas pessoas têm se agredido, né? Não deveriam, mas têm feito física e emocionalmente, com palavras, com atos, com gestos, porque às vezes se iniciou por uma coisa tão pequena que não deveria nem ter tomado essa proporção. Isso só ocorre porque há uma falta de maturidade nos casamentos, nas famílias e nos lares. E eu queria entender esses caminhos com você, rapidamente, o porquê muitos casais estão brigando, né? Um problema que nós vemos muito hoje em dia é o problema financeiro, o problema econômico. Mateus capítulo 6, versículo 24, o Senhor diz que ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas, né? A Deus e esse mundo, ao Deus desse mundo, Mamon. A questão é que muitas vezes o dinheiro se torna o senhor do lar de muitas pessoas e Deus é colocado de lado. A ansiedade financeira, a vontade de ter mais se revela realmente uma idolatria na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas não praticam um contentamento com o que já têm e desejam ter muito mais além do que possuem hoje em dia, e isso acaba que atrapalha na vida familiar e no seu casamento. A pessoa não está contente com a casa, com o carro, com a vida que ela leva, e ela deseja ter muito mais, e ela precisa trabalhar muito mais para aquilo, ou então ela se endivida muito mais para aquilo e vai precisar trabalhar para pagar aquilo, e acaba que perde tempo de comunhão com a sua família, muitas vezes na sua comunidade, na sua igreja, e o dinheiro tem se tornado o senhor dessa vida, né? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos praticar contentamento com o que nós temos, que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Entenda isso daqui, não é errado nós queremos algo melhor. Não é errado nós queremos estar numa casa, ter um carro melhor, ter uma vida mais confortável. O erro se dá quando isso se torna o senhor das nossas vidas, quando nós abrimos mão dos bens mais preciosos que o Senhor nos entregou, que foi a nossa família, que é a sua esposa, que é o seu marido, para que você possa ter uma roupa melhor, um sapato melhor, um carro melhor. Aí sim, o dinheiro se torna um problema nas nossas vidas e muitos casais têm tido brigas constantes por causa da vida financeira, por gastos que não são controlados ou até mesmo por uma avareza desproporcional que não deveria existir nos casais. Um outro problema que eu identifico, que eu vejo, é a falta de sexo nos relacionamentos hoje em dia, né? A sua vida sexual com o seu esposo, com a sua esposa, é o termômetro do seu casamento. A insatisfação sexual de muitos irmãos, ela é sensível, porque muitos estão casados, muitos estão há anos vivendo, dormindo no mesmo quarto, dormindo na mesma cama, mas são extremamente insatisfeitos porque a vida sexual não tem sido levada da forma que ela deveria ser. E casamento sem sexo não sobrevive, queridos. A menos que haja uma doença, um impedimento muito sério, casais não devem ficar sem ter relações por brigas, por discordâncias ou até mesmo por insatisfação de algo, né? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 3 ao 5, que o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com seu marido.
O marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. E não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante um certo tempo, para se dedicarem ao quê? À oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente, para não terem domínio próprio. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Corinto é que esse ajustamento sexual que eles devem ter é a melhor maneira de se prevenir contra os pecados de imoralidade, de adultério. Afinal de contas, o sexo nada mais é do que o termômetro do casamento, né? Casais bem resolvidos sexualmente, eles revelam maturidade, né? Em outras áreas também da sua vida. O sexo nada mais é do que um termômetro do nosso casamento, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns conselhos nesse sentido para abençoar a vida de vocês, né? Nunca sejam egoístas. Pensem na relação do cônjuge. Muitos irmãos não pensam no seu parceiro, né? Muitos casais, o marido às vezes, a esposa, não pensam na satisfação do seu parceiro. Elimine complexos, né? Eu já ouvi relatos de irmãs que não gostam da relação ou até mesmo que estão cansadas, que têm vergonha. Relatos de irmãos que não sabem como satisfazer essa pessoa, a sua esposa. E o meu conselho para vocês, elimine esses complexos por meio da oração, por meio também da compreensão, da conversa, né? Desenvolvam uma comunicação entre vocês. É errado você falar de sexo com a esposa do seu vizinho, o marido da sua amiga. Mas você falar sobre sexo com a sua esposa, com o seu marido, não há nenhum erro, não há nenhum pecado nisso, né? Tenha uma comunicação franca sobre isso, seja objetivo, converse bem com eles, com sua esposa e com sua esposa, né? Reservem tempo. Muitos casais já são casados há algum tempo e eles não têm mais tempo um para um outro. Mas quando namoravam, a pessoa ia de bicicleta, andando, de ônibus, reservava a noite para namorar, o fim de semana para estar com a pessoa, né? Eu me lembro quando eu namorava com a minha esposa, eu sempre dava um jeito de arrumar um tempo para ir na casa dela, para ver ela. Não deve ser diferente hoje em dia. Reserve um tempo para estar com a sua esposa. Reserve um tempo para estar com seu marido. Prepare o ambiente, prepare o lugar para estar com essa pessoa que você tanto ama, que às vezes é apenas um ajuste para que vocês tenham uma vida melhor, né? Não esqueça, meu amado irmão e minha amada irmã, o homem ele se excita pelo que vê, ele é mais visual, mas a mulher muitas vezes ela se excita pelo que ela ouve. Muitos homens passam um dia distantes, trabalham o dia todo, vão para a lida e amém por isso, mas passam um dia sem comunicação alguma com a sua esposa, não tem uma palavra de carinho, não tem uma palavra de conforto. E eu brinco que quando eles chegam em casa, eles acham que são Salomão, né? Deitam lá como um rei e ficam esperando a sua esposa resolver tudo. E não é assim. A esposa muitas vezes ela se move pelo que ela recebeu de atenção do seu marido. Então o homem ele deve exercitar um amor mais carinhoso com a sua esposa, né? Comunicação, gestos, atitudes fazem toda a diferença sim. E nunca, irmãos, tenham o sexo como uma obrigação. Fazem toda a diferença sim. E o homem muitas vezes é pelo visual, né? O homem ele gosta de ver a sua esposa bem arrumada, cheirosa, né? Esperando por ele com carinho. Ele vê o cuidado realmente de uma forma diferente. Lembrem-se sempre disso. O homem é mais pelo que ele vê, a mulher é mais pelo que ela ouve. E no dia a dia isso deve ser ajustado para que o seu casamento seja mais abençoado nessa área. E nunca tenha um sexo como uma obrigação. O ato sexual ele deve ser espontâneo, mas deve ser feito entre os casais. Deve existir para que fujam dessas imoralidades aqui, como o apóstolo Paulo está nos alertando, para que Satanás não tente os casais, né? Há também um problema sério, um terceiro e último ponto que eu gostaria de falar com vocês
sobre um problema de comunicação entre os casais, né? Muitos casais, eles dormem na mesma cama, eles vivem na mesma casa, eles têm relações sexuais, mas eles vivem como estranhos, eles não têm intimidade entre eles. Não são amigos, não são íntimos, não têm uma comunicação, não vivem uma vida de sonho juntos, não fazem planos, projetos para o futuro juntos, porque em algum momento eles perderam a intimidade, eles perderam a comunicação entre eles. Talvez porque quando um ia falar, o outro foi agressivo, talvez porque alguém não teve o seu sentimento correspondido, né? E no fundo, o que está acontecendo é que eles não se conhecem mais, ou até mesmo nunca se conheceram. Cada um parece que vive isolado dentro do seu mundo, né? O marido chega em casa, liga a televisão e fica o dia todo assistindo um futebol, um esporte. A esposa fica no celular vendo vídeo do que quiser, ou então dá atenção às amigas e ignora os sentimentos do marido. Quantas vezes eu não recebi relatos de irmãos que dizem que, olha, eu parei de contar as coisas da minha esposa porque ela nunca se sensibilizava, ela nunca tinha uma palavra de conforto, ou então até eu parei de ser carinhoso com ela porque eu não via retribuição naquilo, e vice-versa. Muitas esposas dizem que o marido não a escuta, que não tem uma compreensão do sentimento, que não entendem a necessidade que ela tem. A comunicação, quando ela se acaba, o que se inicia é a ignorância, é a brutalidade, né? Muitas vezes, por uma pergunta, a resposta vem áspera, por algo que aconteceu, o grito aparece, acontece. Quando lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 1, a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? A gente precisa entender que quem não sabe ouvir, irmãos, também não vai saber amar. Quem é aquele que só sabe gritar, ele já perdeu o argumento. Se você precisa estar gritando na sua casa, se você precisa estar batendo na sua casa, exercendo uma autoridade abusiva, você já perdeu essa autoridade, essa comunicação há muito tempo dentro do seu lar, né? Quando os gritos começam, a inteligência ela termina. Isso é um fato nas nossas vidas. Então, marido e mulher, casais que não demonstram respeito um pelo outro, eu não estou vendendo perfeição. Eu sei que às vezes a pessoa se irrita, eu entendo que às vezes a pessoa sente frustração em algo, mas deve ser evitado. Palavras duras, gritos, palavras que venham atrapalhar a tua comunhão com a tua esposa ou com o teu marido, né? Há um forte indício, casais assim, que o casamento deles já está doente. E no futuro, provavelmente, eles podem acabar se separando. E aí sempre tem aquilo que eles dizem, eu me separei, aconteceu. Não é assim, não aconteceu. Vinha dando sinais há muito tempo. A comunicação acabou, o respeito acabou, a relação sexual não existia mais, a convivência dentro do lar não existia mais. E aí eles decidem pela separação. Esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. O plano de Deus é que nós tenhamos uma família abençoada. Nós não somos perfeitos, nós cometemos erros, há muito que se pode melhorar. Mas se nós seguirmos e obedecermos o que a palavra nos ensina a respeito de casamento, de família, nós vamos sim ter uma casa abençoada, nós vamos sim ter uma família abençoada. Então a comunicação, irmãos, é muito importante. Olha, amados, eu sou pastor, muitas vezes eu chego para falar com um irmão e pergunto a ele, irmão, como é que está a sua vida, como é que está seu casamento? E o irmão fala, pastor, está tudo bem, está abençoado, Deus está nos fazendo prosperar. Amém. Saio dele, vou lá para a esposa dele e pergunto, minha irmã, como é que está a sua vida, como é que está seu casamento, sua família? E a irmãzinha sempre desabafa, pastor, está uma luta, parece que Satanás está cirandando dentro da nossa casa. Não há uma comunicação. Pessoas que vivem de casamentos aparentes, elas estão passando por uma luta, elas estão passando por uma prova, mas elas não buscam uma ajuda sobre isso. Elas não vão à palavra de Deus, ou até mesmo ao seu pastor, ao seu irmão do discipulado, para que tenha uma maturidade, uma sabedoria para ensiná-lo, né? Então,
Efésios capítulo 4, versículo 25 nos diz: deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros do mesmo corpo. Muitos conhecem a verdade, mas não a praticam. Primeira coisa que nós devemos fazer e entender, se nós queremos ter uma família abençoada, um casamento abençoado, nós precisamos parar de nos enganar com o que está acontecendo e buscar a verdade que é Cristo para os nossos casamentos através da sua palavra. Amém? Quero finalizar apenas com uns conselhos para um casamento abençoado, né? Centralizem Cristo no lar de vocês. Deus é a prioridade, irmãos. A presença dele é a prioridade de nossas vidas. Traga Deus para o seu lar, Cristo, a presença dele para a sua casa. Façam cultos de familiares, domésticos nos seus lares, leitura de palavras, devocionais, casais que oram juntos, casais que leem a Bíblia juntos, que louvam juntos, crescem juntos. Pratiquem o perdão entre o casamento como um estilo de vida. Não guardem mágoas, irmãos, do seu marido ou da sua esposa. Minha irmã, não durma chateada com seu marido. Meu irmão, não vá dormir sem falar com a sua esposa, com os seus filhos. Perdoe e também libere o perdão para o que já fizeram contra você. Orem juntos, tenham mentores espirituais. Toda igreja sempre tem aquele casal abençoado, irmãos. Toda comunidade sempre tem aquele irmão que tem uma sabedoria maior. Alguém que pode te ajudar com uma palavra, com uma direção. Se você tem passado por alguma crise no seu casamento, não reserve para você. Busque ajuda de alguém que tem sim experiência, de alguém, do seu pastor, do seu líder, que pode te auxiliar nesse momento. Sirvam juntos na igreja, irmãos. Sirvam juntos no ministério. Algo que sempre me entristeceu muito na igreja. Tem irmãos que são casados, mas estão só na igreja, que servem sozinhos. Eu brinco dizendo que parecem até viúvos e viúvas, porque a pessoa vê aquele irmão quase que diariamente, mas não vê a esposa dele ou o marido, né? Infelizmente, a maioria das vezes é o marido que se ausenta, mas não deveria ser assim. A salvação ela é individual, mas o plano de Deus é que todos sejam salvos. É que a nossa casa, a nossa família alcance essa salvação. Então, meu irmão, minha irmã, não fique dormindo em casa, não fique na frente da televisão enquanto o seu cônjuge está servindo a Deus. Vá servir junto com ele, sirva louvando, sirva na organização da igreja, seja útil no ministério que o Senhor te chamou. E Deus vai abençoar cada vez mais o casamento de vocês. Casais que servem juntos são casais que crescem juntos. E lembrem-se sempre, o propósito do casamento é refletir Cristo na vida de vocês. Através do casamento abençoado de vocês, as pessoas vão testemunhar o amor de Cristo, vão ver que é possível sim, mesmo casais que erraram no passado, mesmo casais que tiveram um início difícil, mas serem abençoados por Deus, refletirem Cristo na sociedade que nós vivemos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, meu irmão, minha irmã, sua família, e que Deus abençoe o seu casamento. Eu quero orar por você, eu quero orar para que Deus abençoe a sua família. Senhor Deus, eu quero agradecer, Pai, por todos os que estão ouvindo esta mensagem. Que o Senhor abençoe a casa deles, a família, meu Deus, o casamento, Pai, dos teus filhos. Abençoa, Deus, trazendo paz e tranquilidade. Que o Senhor os ajude, Pai, a melhorar a comunicação, o relacionamento, a vida financeira, o servir, Pai, na igreja, na comunidade. Deus, que em nome de Jesus, Pai, este casal venha crescer e prosperar, será abençoado por Ti. Que essa família, meu Deus, venha ser abençoada pelo Senhor. Traga salvação para essa casa, salvação para os filhos, para o marido, para a esposa, para aquele que ainda não foi alcançado por Ti, Pai. Protege a casa dos meus irmãos que estão ouvindo.
Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, meu amado irmão, sobre a sua casa e sobre a sua família. Te abençoo no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e Deus abençoe sua família.